Fala galera, beleza? Seguinte, eu vi o vídeo do Pedro Scooby falando a respeito da separação dele e tudo mais, né? Esse problema que ele tá tendo com a ex-mulher dele. Não vou nem citar o nome dela pra poder não dar audiência pra ela, porque ela não merece nem. A honestidade do Pedro Scooby falando nos vídeos, vou até colocar o link aqui na descrição, é gritante. É gritante a honestidade dele falando sobre o que tá acontecendo, né? Entre ele e essa ex-mulher dele. A gente percebe que ela tá fazendo uma perseguição por pura maldade, pura raiva, por pura vingança, por pura, sei lá, foi trocada, sei lá, o cara arrumou outra mulher, construiu outra família, acabou de ter uma filha e tá de boa, sabe? Cuida bem dos filhos, os filhos gostam dele. Até ele falou sobre um posicionamento do filho dele, cobrando ele, falando, papai, você não pode deixar ela te expor assim, ela falar sobre você assim. Ela marcou os patrocinadores do Pedro Scooby, uma postagem que ela colocou nas redes sociais. E assim, qual que é o intuito? O intuito dela é marcar os patrocinadores dele. Puramente maldoso, velho. É maldade pura, porque ela quer que os patrocinadores dele fiquem contra ele, encerrem os patrocínios, e ainda por cima cobrando uma pensão maior, ou seja, se ela tirar, né, os patrocínios dele cobrando uma pensão maior, o que vai acontecer com ele? Ele pode ser preso por não pagar a pensão. Você entende a maldade, a maquiavélica, o pensamento maldoso que ela tem? E você percebe na honestidade dele que ele quer pagar a pensão que ela está pedindo, só que ela não quer que ele pague, ela quer que ele seja preso, sabe? Ela quer que ele se ferre, ela não quer que só que ele pague o dinheiro e acerta tudo e fica de boa. Não, ela quer ver ele sofrendo, sabe? Ela quer que ele se dê mal, sabe? Você vê que tem maldade nela. E ele, na maior inocência, assim, numa vertente assim de honestidade, né? Numa posição de honestidade, ele fala com a maior tranquilidade que ele quer resolver isso da melhor forma possível, só que ele não quer que envolva, né? Os filhos dele e tal. E cada arapuca que ela arma e que ele consegue sair, ela vai e cria outra. Cada arapuca que ela arma e ele consegue sair, ela vai e cria outra. E, meu, e com o tempo, a gente já percebeu, quem acompanha o caso, já percebeu que isso é pura armação, sabe? E ele também já deve ter percebido que se ele deixasse esse processo aqui no Brasil, ele também já teria se ferrado, sabe? E ele foi pro outro país para se defender lá em Portugal e tudo. Porque, infelizmente, né, a gente vê que às vezes as mulheres fazem essas coisas por estar sendo protegido. Costa grande, já ouviu falar essa frase? Algumas pessoas se crescem porque tem as costas largas, porque tem gente por trás forte que tá ali patrocinando aquilo ali. Então você percebe que ela se sente protegida aqui no Brasil e tal, não sei porquê, e lá fora ela não fala muito e tal, porque as leis são diferentes, as leis de Portugal, no caso, e daqui são diferentes. E assim, ela acha que por aqui ter mais leis que defendem as mulheres, ela acha que ela pode criar arapucas, né, armadilhas, para tentar ferrar com a vida dele de alguma forma. Mas, né, da mesma forma que ela usou a internet para tentar atacar ele, a gente usa a internet para defendê-lo da mesma forma. Por que não? Né? Eu acho que assim, a partir do momento que ela tentou com golpe baixo envolver os filhos, envolver patrocínio, querer denegrir a imagem dele, querer acabar com a carreira dele, querer de alguma forma prejudicar a vida dele, ela comprou uma briga não só com ele, ela comprou uma briga por todos os que acompanham ele, que conhecem a história dele e que curte, né, o que ele faz no esporte, no surf e tudo mais. E outra, não é só no esporte, não é só como atleta, é a personalidade. A gente vê que ele tá na honestidade, na pureza, que ele tá ali se defendendo de uma injusta agressão, sabe? É como se a gente visse sei lá, alguém agredindo uma pessoa indefesa, sabe? Alguém agredindo uma pessoa que, tipo, porra, só tá ali querendo cumprir o papel dele e ela não quer deixar, ela quer que seja do jeito dela, ela quer que seja, enfim, se fosse só isso, até que seria uma briga de casal e tudo mais. Mas a gente percebeu, pelo menos eu percebi, que ela quer prejudicar a carreira do cara, velho.
ela quer prejudicar a vida financeira, prejudicar a vida social dele, ela quer prejudicar o relacionamento atual dele, porque toda vez que ela envolve ele, ela envolve a outra família dele, que ele já construiu uma família nova e tudo. E ela fica aí tentando massacrar o cara na internet, enfim. E aí o que acontece? Como que a gente inverte isso? A gente tem que se posicionar, a gente que curte, né, o trabalho dele, que conhece, que está acompanhando aí, se posicionar e também não deixar que isso tome conta, né? Porque foi o que ele falou. Se ele ficar quieto, se ele não se expõe, vai ser tantas mentiras que ela vai levantar, tanta coisa que ela vai supor que aconteceu, que as pessoas vão começar a acreditar nela. E aí, se ele não se defende, pô, o filho dele, o próprio filho dele, que tem, eu acho que 12 anos de idade aí, que ele falou na entrevista, se posicionou, falou, papai, eu vi um vídeo dela no Instagram, tal, falando do senhor, e marcando seus, falando de você, tal, e marcando seus patrocinadores e tudo mais. Você não pode deixar que ela faça isso com você, porque senão as pessoas vão acreditar que isso é verdade. Pô, até uma criança tá tentando defender o próprio pai e tal contra uma mãe abusiva, né? Porque no caso ela que tá sendo agressora abusiva. E aí a gente vê isso daí e fala, meu, até quando as leis assim que criaram para defender as mulheres vai se tornar uma lei cega, onde não vê os outros, onde não vê os dois lados. Será que as pessoas vão ter que sempre ir para outro país para se defender? Porque as leis no Brasil estão podre? Não presta mais as leis daqui. Sinceramente, eu acho que nem as pessoas daqui do Brasil prestam mais. Porque, porra, um monte de gente que ficou do lado dela, eu fico impressionado. Eu fico impressionado, porque ela não tinha que ter ninguém do lado dela. Já começa por quê? Eu fico impressionado, sinceramente. Saber que a quantidade de mentira que ela inventou transformou a mente das pessoas. Ou as pessoas realmente não têm caráter pra confiar numa mentirada dessa. Porque, pô, dá pra ver que o cara tá sendo sincero. E ele não falou que não quer pagar pensão nem nada. E aí a gente percebeu que não é só isso. Se fosse só dinheiro já tinha resolvido. Ela quer ferrar com a vida do cara, velho. Essa é a questão. Fui. Tamo junto.